Olá, o Novos Tempos de hoje é um programa especial. É que recebemos aqui no estúdio o teólogo, biblista e poeta português, Padre José Tolentino de Mendonça. Ele também é consultor do Pontifício Conselho para a Cultura no Vaticano. Reconhecido por muitos como uma das vozes mais originais de Portugal, Padre Tolentino tem abordado com rigor e profundidade temas bíblicos centrais a partir de um diálogo criativo e fecundo com as artes e as interrogações do tempo presente. A relação entre cristianismo e cultura é uma das ideias-chave do seu percurso. Sua obra poética está entre as mais marcantes do panorama atual. Professor Tolentino, que alegria tê-lo aqui no programa Novos Tempos. Depois de 2 anos, quando tivemos o lançamento desse programa, tivemos a oportunidade de conhecê-lo no Congresso Mundial de Universidades Católicas. A alegria também é minha de estar de novo consigo. E nos últimos 3 anos, quer dizer, em 2003, 2014, o senhor esteve de volta aqui, e agora para ampliar nossa alegria novamente. O público brasileiro tem aprendido cada vez mais a admirar seus livros, suas conferências, seus artigos, suas provocações variadas. Mas seria interessante, pelos olhos de um poeta, que o senhor tem que se revelado ser, quem é o Tolentino? Diga para nós, aos seus olhos, quem é essa pessoa que está aqui e que faz esse trabalho maravilhoso e que tem tocado o nosso coração? Ainda antes de responder, e não fujo à questão, dizer que a alegria é muito partilhada e que, de certa forma, o interesse, esta relação viva de amizade que se está a construir, para mim é uma surpresa muito grande e uma gratificação enorme o interesse que deste lado do Atlântico tenho visto em tanta gente pelo trabalho que desenvolvo. Quem é o Tolentino Mendonça? Eu penso que o que Jesus nos pede é que sejamos cristãos originais. E se eu tenho algum objetivo de vida é ser o Tolentino cristão. E cristão à maneira da singularidade de cada um. E de resto, eu penso muitas vezes em mim e no dom que Deus me dá, é sobretudo para fazer pontes, para estar em encruzilhadas, para ligar, para unir, para habitar a fronteira e escutando de um lado e do outro, no fundo, aquela voz muitas vezes mais silenciosa, mais submersa. Eu penso, por exemplo, que um poeta, qual é o grande lugar de um poeta no mundo de hoje, na cultura de hoje? Eu penso que é fundamentalmente ser um testemunha. E um testemunha daquilo que é o desabalado, o espantoso, o incrível milagre da existência em cada criatura. Quando eu consigo isso, sinto-me feliz. Quando eu não consigo, recomeço de novo. Muito interessante a resposta, porque todos nós estamos à espera de algo que amplie o nosso horizonte de esperança, de busca, né, de encantamento com a vida. E é legal a gente se deparar com um trabalho que faz isso, que nos desperta, que nos acorda, que nos convida, mas sobretudo muito mais do que pelas palavras, porque vê que isso é algo que constitui a sua caminhada, né? A gente percebe uma entrega desse trabalho. Eu penso, por exemplo, que ainda não exploramos uma série de coisas. Por exemplo, a palavra é uma ponte que nos liga. Mas e o silêncio? Eu penso que ainda não exploramos quanto o silêncio pode ser uma forma de aproximação, vencendo diferenças que às vezes parecem insuperáveis, mas que a experiência comungante, a experiência unida, próxima do silêncio, pode de facto obter. Da mesma forma, a relação de amizade. Eu acredito muito no grande potencial
científico, religioso, humano, poético, que a amizade pode trazer. Outra coisa que eu acho que é fundamental, a sede. Às vezes a gente pensa que estamos juntos no pão e às vezes estamos juntos na fome do pão. E penso que o grande património humano, que é também o grande património cristão, em grande medida, é a sede. Termos uma sede de mais, uma sede de melhor, uma sede que só Deus possa saciar. O seu jeito de falar me lembra o mestre da Galileia. Na experiência cristã, você se referiu a ela, é daí que o seu dom é trabalhado, é desenvolvido, se reconhece a partir daí, né, como um dom de Deus. Você disse isso. O que mais te encanta na experiência da fé cristã? É a dimensão do caminho. A dimensão do caminho. É interessante que os evangelhos podem ser ditos, podem ser classificados como livros de viagem, porque a parte do caminho é uma parte fundamental. E o caminho quer dizer itinerância, quer dizer busca, quer dizer confiança, quer dizer companheirismo, lado a lado, quer dizer uma progressividade na própria descoberta. Não está tudo dado. Há um caminhar na esperança que vai acontecendo e, ao mesmo tempo, a certeza daquela palavra de Jesus, que nós não estamos apenas a fazer um caminho externo no mundo e na vida, mas Ele próprio diz-nos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, fazendo o caminho, isto é, aceitando o aberto da vida como lugar de inquietação, de interrogação e de busca, de certa forma nós estamos a mergulhar as nossas vidas no interior, no mais íntimo da própria experiência de Cristo ressuscitado. Mas essa maneira de compreender a fé cristã vai muito além de simplesmente dentro da experiência institucional. Quer dizer, parece que o cristianismo carrega uma experiência, um caminhar, que é muito maior do que uma religião. Talvez a religião seja um sacramento desse caminhar. O reino de Deus é maior do que nós. Nós somos servos do reino de Deus, somos servidores do reino de Deus. Mas eu penso que a Igreja, por um lado, precisa do institucional, porque o institucional dá uma estabilidade, dá uma organicidade, permite uma tradição. E nós precisamos disso, precisamos de regressar a casa e saber o que nos espera. Precisamos desse reconhecimento que a instituição nos dá. Mas, ao mesmo tempo, precisamos de uma instituição que esteja ao serviço da profecia, do anúncio e do Evangelho vivo e se deixe ler e reler e reinterpretar pelo próprio Evangelho, porque nada pode substituir uma página do Evangelho, a sua frescura, a voz daquele Messias Galileu que à beira do lago nos contou e nos recontou o rosto misericordioso de Deus. Padre Tolentino, além de presbítero e teólogo, o senhor tem se mostrado, né, um grande poeta. Como a poesia, conte-nos para nós, como a poesia entrou em sua vida, quem são as grandes influências nesse campo e como acontece o seu fazer poético? A poesia em si é um mistério. Uma coisa engraçada é perguntar como é que nasceu a poesia. Não se sabe. É uma forma de linguagem, de comunicação humana, cuja origem continua um enigma. Há quem diga, a poesia nasceu com as grandes cosmogonias e mitos que tentavam explicar o universo, a origem das coisas. Outros dizem, a origem da poesia é sagrada. Tem a ver com os cânticos religiosos, com as primeiras grandes preces, com as primeiras formas litúrgicas. Outros dizem, a poesia tem a ver com a infância, tem a ver com as canções de embalar, tem a ver com o silêncio e o espanto que cada um de nós experimentou na infância. Porventura tem a ver com tudo isto e continua a ser um mistério. Como é que a poesia chega ao coração de um poeta? Eu penso que também é um enigma. Se calhar
a resposta mais autêntica é eu dizer não sei ou não sei bem. Sei que houve coisas muito importantes. Por exemplo, o facto do meu pai ser pescador e ter uma profissão artesanal ligada ao mar, ligada aos elementos da natureza, eu penso que isso me marcou muito. O facto da minha avó ser analfabeta e ser uma extraordinária contadora de histórias, penso que isso também me marcou muito. Eu digo que esta minha avó foi a minha primeira biblioteca. Mas depois, claro, a leitura, a escolaridade teve, sem dúvida, um papel muito importante. E aí, um livro onde eu aprendi e aprendo o sentido da poesia é a própria Bíblia, que tem grandes poemas da humanidade e tem um sentido do poético sempre extraordinariamente vivo. E depois aprendo lendo com os grandes poetas que estão sempre comigo. Eu tenho o livro da oração e tenho o livro dos poemas, esse livro que vou buscando a poetas de tantas geografias e de tantas línguas e que, no fundo, são inseparáveis da minha procura espiritual. Por exemplo, lendo um homem como Guimarães Rosa, é impossível não sentir o estremecimento poético daquela experiência tão forte, tão original do que é a literatura, do que é o trabalho com a língua, com a imaginação e com a experiência humana. Ou lendo uma escrita tão visceral, tão próxima do corpo e da vida, como é de Clarice Lispector, são escritores que para mim são muito importantes. Há muitos anos são companheiros e, sem dúvida, ajudam a moldar a minha alma e o meu olhar. Espero que vocês estejam gostando do nosso programa especial e não saia daí, porque daqui a pouco nós voltamos com mais um bloco de entrevista com o teólogo, biblista e poeta português, Padre José Tolentino de Mendonça. Nós voltamos já.